Agora entendi exatamente o que tu quer. Tu não quer um resumo da aula, nem uma organização preliminar do conteúdo. Tu quer que eu pegue a aula inteira, do começo ao fim, e transforme a transcrição bruta em uma verdadeira aula de estudo, preservando absolutamente todos os assuntos que apareceram, mas reconstruindo a explicação para que ela possa ser compreendida mesmo sem as imagens que a professora estava mostrando. Vou fazer isso como um roteiro de aula narrada, pensado desde a origem para a leitura por voz. A transcrição abaixo é a fonte integral da aula que vou transformar. Uma regra importante: quando a transcrição automática produzir uma palavra evidentemente distorcida, vou reconstruir o sentido a partir do próprio contexto da aula, mas sem acrescentar silenciosamente conteúdos que não foram apresentados. Quando houver alguma parte realmente impossível de determinar, vou deixar isso explícito. Abaixo está a aula 01 completa. Imaginologia em odontologia. Aula 01. Princípios da interpretação radiográfica. Introdução. Bem-vindo à primeira aula de Imaginologia em odontologia. Nesta aula, vamos começar por uma habilidade que será fundamental durante toda a disciplina: aprender a interpretar uma imagem radiográfica de maneira organizada. E existe uma ideia que precisa ficar muito clara desde o começo. Interpretar uma radiografia não significa simplesmente olhar para uma imagem e tentar adivinhar qual doença está presente. A interpretação radiográfica é um processo. Primeiro, precisamos verificar se a imagem tem qualidade suficiente para ser analisada. Depois, precisamos saber reconhecer as estruturas normais. Em seguida, precisamos localizar aquilo que estamos observando. Depois, descrevemos suas características. E somente então começamos a construir uma hipótese diagnóstica. Ao longo do semestre, vamos encontrar muitas lesões diferentes. Algumas serão muito parecidas entre si. Por isso, decorar apenas o nome das lesões não será suficiente. O objetivo é desenvolver o olhar, é aprender a reconhecer padrões, é aprender a fazer perguntas diante de uma imagem. Onde está a alteração? Qual é o tamanho? Qual é a forma? Como são suas bordas? Ela é radiolúcida, radiopaca ou mista? Está relacionada a algum dente? Está deslocando estruturas? Está causando reabsorção? Está expandindo ou destruindo o osso? E, principalmente, essa imagem realmente representa uma lesão ou estamos diante de uma estrutura anatômica normal? Essa última pergunta é especialmente importante, porque em imaginologia, muitas vezes o primeiro erro não é deixar de reconhecer uma doença, é transformar uma estrutura normal em doença. Por isso, a primeira habilidade que precisamos desenvolver é saber reconhecer o normal. Número 1. O objetivo da disciplina de imaginologia. A disciplina tem como objetivo preparar o estudante para utilizar e interpretar diferentes tecnologias de imagem. Ao longo do curso, teremos contato com diferentes métodos, incluindo radiografias convencionais, radiografia digital, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Mas existe uma diferença importante entre simplesmente visualizar uma imagem e saber interpretá-la. O objetivo não é apenas olhar para uma radiografia, é desenvolver a capacidade de interpretar a imagem de maneira correta e detalhada. Essa habilidade permitirá diferenciar estruturas anatômicas normais de alterações patológicas. Em outras palavras, antes de reconhecer uma doença, precisamos saber o que deveria estar ali normalmente. Esse princípio vai acompanhar toda a disciplina. Número 2. Por que imaginologia pode parecer difícil no começo? A professora chama atenção para uma característica importante da disciplina. Existe uma quantidade grande de lesões e alterações que precisam ser estudadas. Por isso, é normal que no começo pareça que existe informação demais. Não é esperado que o estudante consiga reconhecer todas as lesões imediatamente. O aprendizado acontece progressivamente. Cada nova lesão será estudada a partir de suas características. Com o tempo, essas características começam a formar padrões na memória. No início, podemos olhar para uma imagem e pensar: meu Deus, o que é isso? Depois começamos a reconhecer alguns elementos. Essa lesão está na mandíbula, é radiolúcida, é bem delimitada, está associada a um dente, tem aspecto unilocular. E, progressivamente, conseguimos chegar a hipóteses diagnósticas. Portanto, o aprendizado da imaginologia depende muito da prática. Quanto mais imagens forem observadas e comparadas, maior será a capacidade de reconhecimento dos padrões. Número 3. O primeiro princípio. Antes de interpretar, avalie a qualidade da radiografia. Existe uma regra fundamental.
Antes de interpretar uma radiografia, precisamos verificar se ela está adequada para o diagnóstico. Isso é muito importante. Uma radiografia de qualidade inadequada pode criar dificuldades de interpretação. Uma alteração causada por erro técnico pode ser confundida com uma alteração patológica. Por isso, o primeiro passo não é perguntar: qual é a doença? O primeiro passo é perguntar: essa imagem está adequada para ser interpretada? Uma radiografia precisa apresentar qualidade suficiente, contraste adequado e visualização apropriada das estruturas de interesse. Se a imagem estiver excessivamente escura ou excessivamente clara, por exemplo, determinadas estruturas podem deixar de ser visualizadas adequadamente. E quando uma estrutura não é visualizada corretamente, o risco de interpretação errada aumenta. Portanto, qualidade da imagem vem antes do diagnóstico. Número 4. Erros radiográficos podem simular alterações. A professora apresenta diferentes exemplos de problemas que podem interferir na interpretação. Um deles é a sobreposição. Outro é relacionado à exposição. Também podem existir manchas ou alterações decorrentes do processamento da imagem. Esses problemas são importantes porque podem produzir imagens que parecem alterações anatômicas ou patológicas. Por isso, precisamos aprender a distinguir uma alteração verdadeira de um artefato ou erro técnico. Sobreposição de estruturas. Sobreposição significa que uma estrutura está projetada sobre outra na imagem radiográfica. Imagine duas estruturas que, na realidade, estão em posições diferentes no espaço. Quando a radiografia é produzida, elas podem aparecer uma sobre a outra. Isso pode modificar a aparência da região. Uma área pode parecer mais radiopaca porque duas estruturas foram sobrepostas. Portanto, aquilo que estamos vendo na imagem pode não representar uma estrutura única. Pode ser o resultado da projeção de duas estruturas diferentes sobre o mesmo local. Esse é um dos motivos pelos quais uma radiografia deve ser interpretada com cuidado. Número 6. Erros de exposição e processamento. Outro ponto abordado na aula é a exposição radiográfica. Uma exposição inadequada pode produzir uma imagem excessivamente clara ou excessivamente escura. Além disso, dependendo do tipo de radiografia e do processamento utilizado, alterações no processamento também podem gerar manchas ou outras interferências. A professora chama atenção, por exemplo, para alterações que podem estar relacionadas ao processamento e à temperatura durante a lavagem. O ponto principal é: nem toda alteração visualizada na radiografia pertence ao paciente. Algumas alterações podem ser produzidas durante a aquisição ou o processamento da imagem. Por isso, antes de considerar uma imagem como patológica, precisamos perguntar se existe alguma possibilidade de erro técnico. Número 7. A região de interesse precisa estar completamente representada. Outro princípio fundamental é garantir que a região de interesse esteja completamente incluída na imagem. Não adianta produzir uma radiografia tecnicamente bonita se ela não mostra a região que precisamos avaliar. Se estamos investigando uma alteração, precisamos garantir que toda a alteração e as estruturas anatômicas relevantes estejam presentes. Uma imagem incompleta pode impedir a avaliação adequada. Portanto, a região de interesse deve ser visualizada de maneira suficiente para responder à pergunta clínica. Número 8. Nem sempre precisamos começar pela tomografia. Um ponto muito importante apresentado na aula é a escolha progressiva dos exames. Não devemos pensar que um exame mais complexo é automaticamente um exame melhor para qualquer situação. Em muitas situações, podemos começar com uma radiografia convencional. Dependendo da necessidade, podemos utilizar diferentes incidências e técnicas. Se essas imagens não forem suficientes para responder à pergunta clínica, então podemos recorrer a métodos mais avançados. Isso está relacionado diretamente ao princípio da proteção radiológica, conhecido como a LARA. A LARA significa As Low as Reasonably Achievable. Em português, podemos entender como tão baixa quanto razoavelmente possível. Na prática, significa utilizar a menor quantidade de radiação necessária para obter a informação diagnóstica desejada. Portanto, não devemos solicitar uma tomografia simplesmente porque ela fornece mais informações. Devemos perguntar qual exame é suficiente para responder à minha pergunta diagnóstica. Número 9. Quando uma segunda perspectiva pode ajudar? A radiografia convencional é uma representação bidimensional. Ela nos permite visualizar determinadas dimensões, mas não mostra diretamente toda a profundidade tridimensional da estrutura.
Por isso, algumas estruturas podem ficar escondidas atrás de outras. Imagine um dente que tenha 3 raízes. Dependendo da angulação utilizada, 2 dessas raízes podem aparecer sobrepostas. Isso pode fazer parecer que existe apenas uma ou 2 raízes. Uma maneira de obter mais informação é realizar radiografias com diferentes angulações. É nesse contexto que aparece o método de localização discutido na aula. Número 10. Método de localização por diferentes angulações. A professora apresenta o método de localização conhecido como método de Clark. A lógica é relativamente simples. Primeiro, realizamos uma radiografia em uma posição considerada padrão, chamada de ortorradial. Depois, modificamos a angulação do feixe, realizando uma nova imagem com deslocamento da angulação para mesial ou distal. Ao comparar as imagens, estruturas que estavam sobrepostas podem mudar de posição relativa. Isso permite obter uma informação espacial que não estava evidente na primeira radiografia. Portanto, o raciocínio é: uma imagem mostra a projeção. 2 imagens com angulações diferentes ajudam a entender a posição espacial. Número 11. Por que não basta uma única imagem? Porque uma radiografia é uma representação bidimensional de estruturas que existem em 3 dimensões. Essa é uma das ideias mais importantes para compreender os métodos de localização. Nós temos largura, temos altura ou comprimento. Mas a profundidade não é diretamente representada da mesma maneira. Quando 2 estruturas estão uma atrás da outra, elas podem aparecer sobrepostas. Ao mudar a angulação, podemos observar uma mudança na posição aparente dessas estruturas. Isso ajuda a descobrir o que estava escondido. Número 12. Ortoradial, mesiorradial e distorradial. A posição ortorradial corresponde à incidência convencional utilizada como referência. Depois, podemos alterar a angulação. Podemos realizar uma incidência mesiorradial. Ou podemos realizar uma incidência distorradial. A comparação entre essas imagens permite identificar estruturas que estavam sobrepostas. Na aula, a professora mostra o exemplo de um dente que aparentemente apresentava 2 raízes. Quando a angulação foi modificada, uma terceira raiz tornou-se mais evidente. Isso demonstra exatamente por que diferentes perspectivas podem ser necessárias. E um ponto importante é que a decisão sobre realizar uma terceira incidência depende da necessidade diagnóstica. Não existe a obrigação de produzir imagens adicionais, simplesmente por produzir. A pergunta deve ser: eu já tenho informação suficiente para responder à questão clínica? Se não tenho, posso obter outra perspectiva. Número 3. Não esquecer objetos que interferem na imagem. A professora também apresenta uma situação em que a visualização ficou prejudicada porque o paciente não retirou um objeto próximo à região examinada. Isso reforça outro princípio simples. Antes de realizar a radiografia, precisamos verificar se existe alguma coisa que possa interferir na imagem. Objetos externos podem produzir sobreposições e dificultar a interpretação. Portanto, o preparo adequado do paciente também faz parte da qualidade da imagem. Número 14. A interpretação radiográfica é percepção mais cognição. Depois de discutir a qualidade da imagem, a aula passa para o raciocínio diagnóstico. A interpretação radiográfica não depende somente da visão. Ela combina percepção e cognição. Primeiro, precisamos perceber o que está presente na imagem. Depois, precisamos interpretar aquilo que estamos percebendo. Isso significa que 2 pessoas podem observar a mesma imagem e chegar a interpretações diferentes, dependendo do conhecimento e da experiência que possuem. Por isso, aprender imaginologia não significa apenas treinar os olhos. Significa também construir conhecimento. Quanto mais padrões conhecemos, mais rapidamente conseguimos reconhecer determinados achados. Número 15. Faça uma varredura visual completa. Um dos princípios mais importantes da aula é a necessidade de realizar uma busca visual completa. Não devemos olhar apenas para o dente ou para a região que motivou a solicitação do exame. Precisamos olhar a imagem como um todo. Imagine que um paciente procure atendimento por causa de um dente específico. Seria um erro olhar somente para aquele dente e ignorar todo o restante da radiografia. A alteração pode estar em outra região. Pode existir uma alteração associada ao dente. Pode existir uma alteração nas estruturas ao redor. Pode haver uma alteração incidental que não estava relacionada à queixa inicial. Por isso, devemos fazer uma varredura geral. Número 16. Conhecer a anatomia normal é indispensável. Existe uma regra que precisa ser muito bem memorizada.
Não é possível reconhecer adequadamente o patológico sem conhecer o normal. Uma estrutura anatômica normal pode parecer uma lesão para alguém que ainda não conhece suficientemente a anatomia radiográfica. Foi exatamente isso que aconteceu no exemplo apresentado em aula. Uma imagem radiolúcida, localizada entre os incisivos superiores, poderia ser interpretada inicialmente como uma lesão. Entretanto, tratava-se do forame incisivo. O forame incisivo apresenta uma imagem radiolúcida, geralmente em localização característica entre os incisivos superiores. Portanto, conhecer sua localização e sua aparência normal impede que ele seja confundido com uma alteração patológica. Número 17. O forame incisivo como exemplo de anatomia normal. O forame incisivo pode aparecer radiograficamente como uma área radiolúcida na região entre os incisivos centrais superiores. Sua aparência pode variar. Pode apresentar formato mais ovalado ou mais arredondado. Isso é importante porque uma imagem radiolúcida não significa automaticamente doença. Precisamos considerar: onde está a imagem? Ela está em uma região anatômica esperada? O formato é compatível? As estruturas vizinhas estão normais? Existe alguma alteração clínica associada? Esse raciocínio deve se tornar automático. Número 18. Outro exemplo: estruturas radiolúcidas normais. A professora também chama atenção para imagens radiolúcidas que podem aparecer em outras regiões e que precisam ser reconhecidas como estruturas anatômicas normais. Portanto, a pergunta não deve ser simplesmente: é radiolúcido? A pergunta precisa ser: é uma radiolucidez compatível com uma estrutura anatômica normal ou apresenta características que sugerem uma lesão? Essa diferença é fundamental. Estratégias de raciocínio diagnóstico. A aula apresenta duas grandes estratégias de raciocínio diagnóstico: a estratégia analítica sistemática e a estratégia não analítica, baseada principalmente no reconhecimento de padrões. Número 20. Estratégia analítica sistemática. A estratégia analítica sistemática é especialmente importante para quem está começando. Ela funciona como um passo a passo. Em vez de olhar para a imagem e tentar adivinhar o diagnóstico imediatamente, seguimos uma sequência de perguntas. Onde está a alteração? Qual é o tamanho? Como são seus limites? Qual é sua forma? Como é sua estrutura interna? Ela afeta estruturas adjacentes? E assim por diante. Esse método reduz a possibilidade de esquecer informações importantes. Para o estudante iniciante, essa organização é especialmente útil. Número 21. Estratégia não analítica e reconhecimento de padrões. Profissionais mais experientes podem utilizar mais intensamente o reconhecimento de padrões. Isso significa que, ao observar determinada combinação de características, o profissional pode reconhecer rapidamente uma lesão familiar. É como olhar para uma imagem e pensar: essa combinação de localização, formato e aparência me lembra determinada entidade. Isso acontece porque o cérebro já possui padrões armazenados. Entretanto, esse tipo de reconhecimento não substitui o raciocínio. Para quem está aprendendo, o caminho mais seguro é construir primeiro uma análise sistemática. Com a experiência, o reconhecimento de padrões vai se tornando cada vez mais rápido. Número 22. Conhecer a fisiopatologia melhora a interpretação. A professora também destaca que compreender a doença e sua base fisiopatológica ajuda no diagnóstico. Isso acontece porque as características radiográficas não surgem aleatoriamente. Elas refletem processos biológicos. Uma lesão que cresce lentamente pode produzir determinadas alterações. Uma lesão agressiva pode produzir outras. Uma lesão que contém líquido pode apresentar determinada aparência. Uma lesão que produz tecido mineralizado pode apresentar outra. Portanto, compreender o que está acontecendo biologicamente ajuda a entender por que a imagem tem determinada aparência. Número 23. Os 5 grandes passos da análise sistemática. Na aula, a professora organiza a estratégia analítica sistemática em etapas. A primeira é a localização. Depois avaliamos o tamanho. Em seguida, observamos a periferia, as bordas e a forma. Depois, analisamos a estrutura interna. E, por fim, avaliamos a relação da lesão com as estruturas adjacentes e reunimos todas as informações para chegar à conclusão. Vamos detalhar cada uma dessas etapas. Número 24. Primeiro passo: localização. A localização é uma das informações mais importantes. Precisamos perguntar: onde está a alteração? Está na maxila ou na mandíbula? Está na região anterior ou posterior? Está próxima ao ápice de um dente? Está próxima à coroa? Está próxima ao canal mandibular? Está próxima à borda da mandíbula?
está relacionada a uma determinada estrutura anatômica, a localização pode ser tão característica que, em algumas situações, já direciona fortemente o diagnóstico diferencial. Número 25. Localizada ou generalizada. Uma alteração pode ser localizada ou generalizada. Uma alteração localizada está restrita a uma determinada área. Uma alteração generalizada envolve uma área muito mais ampla. Esse aspecto é importante porque alterações generalizadas podem sugerir processos sistêmicos ou metabólicos. Portanto, quando observamos múltiplas alterações espalhadas pelo complexo maxilomandibular, devemos considerar que pode existir uma condição mais ampla por trás delas. Unilateral ou bilateral. Quando uma alteração é localizada, também podemos perguntar se ela é unilateral ou bilateral. Unilateral significa que está predominantemente de um lado. Bilateral significa que está presente nos dois lados. Esse padrão de distribuição também pode ajudar no diagnóstico diferencial. Number 27. Solitária ou multifocal. Outra forma de descrever a distribuição é perguntar se a alteração é solitária ou multifocal. Uma lesão solitária é única. Uma alteração multifocal apresenta múltiplos focos. Esse conceito se relaciona ao padrão de distribuição e pode ajudar a diferenciar diferentes doenças. Number 28. O querubismo como exemplo de alteração multifocal. A professora utiliza o querubismo como exemplo. O querubismo pode apresentar múltiplas áreas radiolúcidas e multiloculares envolvendo a região dos maxilares. A característica pode produzir uma expansão importante das regiões afetadas. O nome querubismo está relacionado justamente à aparência facial arredondada, que pode ocorrer em crianças afetadas. Segundo o conteúdo apresentado em aula, as lesões podem começar a se desenvolver nos primeiros anos de vida, aumentar de tamanho e, posteriormente, apresentar tendência à regressão. A professora menciona que essa regressão pode ocorrer a partir aproximadamente dos 7 anos, embora existam casos em que as alterações persistam. Quando a expansão é muito significativa e interfere em funções como alimentação ou respiração, pode haver necessidade de intervenção. O importante para a interpretação radiográfica aqui é reconhecer o padrão, múltiplas áreas, frequentemente multiloculares, envolvendo os maxilares. Number 29. Localização específica pode sugerir uma doença. Outro exemplo citado é a displasia óssea periapical. O próprio termo periapical já fornece uma pista sobre sua localização. Esse tipo de alteração tende a ocorrer na região periapical dos dentes e apresenta predileção pela mandíbula. Portanto, quando observamos uma alteração com determinadas características radiográficas e ela está justamente em uma localização típica, essa informação aumenta a probabilidade de determinada hipótese diagnóstica. A localização, portanto, não é apenas uma descrição, ela é uma informação diagnóstica. Número 30. O mieloma como exemplo de múltiplas lesões. A professora também utiliza o mieloma como um exemplo de uma condição que pode apresentar múltiplas áreas radiolúcidas na mandíbula. Nesse caso, novamente, o padrão de distribuição ajuda a construir o raciocínio. Não estamos olhando apenas para uma lesão isolada. Estamos observando, existem múltiplas áreas de alteração. Esse padrão muda o diagnóstico diferencial. 31. Segundo passo, tamanho. Depois de localizar a alteração, avaliamos o tamanho. Mas existe uma ressalva muito importante. O tamanho não deve ser utilizado isoladamente para fechar o diagnóstico. Uma determinada lesão pode apresentar tamanhos diferentes dependendo do momento em que é identificada. Uma lesão pequena pode crescer. Uma lesão maior pode ter características semelhantes às de uma lesão menor. Por isso, o tamanho é mais útil como uma característica complementar e para o diagnóstico diferencial. Ele deve ser interpretado em conjunto com todas as outras características. Number 32. O cisto dentígero e a importância do tamanho. A professora utiliza o cisto dentígero como exemplo. Uma alteração relacionada à coroa de um dente pode apresentar diferentes dimensões. Por isso, o tamanho isoladamente não é suficiente para dizer exatamente qual é a lesão. Precisamos observar a relação com o dente, a localização, os limites e as demais características. 33. Terceiro passo: periferia, limites e forma. Depois de avaliar localização e tamanho, devemos observar cuidadosamente a periferia da alteração. Precisamos perguntar: a lesão é bem delimitada? É mal delimitada? Possui uma borda corticalizada? Possui uma margem esclerótica? É difusa? É invasiva? Qual é o formato? Essas características podem fornecer informações sobre o comportamento da lesão.
Number 34. Lesões bem delimitadas. Em geral, lesões benignas e de crescimento mais lento tendem a apresentar limites mais definidos. Isso acontece porque o tecido ao redor tem tempo para responder ao crescimento da alteração. Assim, pode existir uma fronteira mais clara entre a lesão e o osso normal. Mas atenção, uma borda bem definida não significa automaticamente que a lesão seja benigna. A professora ressalta justamente que algumas lesões malignas, principalmente em determinados estágios, também podem apresentar limites relativamente definidos. Por isso, nunca devemos usar uma característica isolada para fechar o diagnóstico. Number 35. Lesões mal delimitadas. Uma lesão mal delimitada apresenta uma transição pouco clara entre a área alterada e o osso normal. É difícil dizer exatamente onde a lesão começa e onde termina. Esse padrão pode sugerir crescimento rápido, processo inflamatório ou malignidade. Isso ocorre porque processos mais agressivos podem destruir ou infiltrar o tecido de maneira rápida, sem permitir que o organismo forme uma margem bem definida. Number 36. Lesões invasivas. Uma lesão invasiva pode avançar para dentro do tecido ósseo de maneira irregular. A professora descreve a ideia de um crescimento que penetra o osso, podendo produzir um padrão semelhante a dedos ou projeções. Esse tipo de comportamento deve chamar atenção para processos mais agressivos. Novamente, não significa que uma característica isolada seja suficiente para o diagnóstico, mas é uma informação importante para o diagnóstico diferencial. Nájero 37. Borda corticalizada. Uma borda corticalizada corresponde a uma margem mais definida e radiopaca que delimita a alteração. Ela representa uma resposta do tecido ósseo. Uma imagem pode apresentar uma área radiolúcida internamente e uma margem radiopaca ao redor. Esse padrão é frequentemente observado em lesões de crescimento mais lento. Mal 38. Margem esclerótica. A margem esclerótica é outro tipo de resposta óssea. Nesse caso, ocorre formação ou aumento da densidade óssea na periferia da alteração. A ideia é que o tecido ósseo esteja respondendo ao processo. A professora compara esse aspecto com uma borda corticalizada, mas chama atenção para a diferença de aparência. A esclerose representa uma resposta de formação óssea associada ao processo. Uma maneira simples de lembrar é: esclerose significa aumento da densidade óssea. Cápsula de tecido mole. A professora também apresenta a possibilidade de observar uma linha radiolúcida associada à periferia de determinadas lesões. Essa linha pode representar a cápsula de tecido mole. Assim, podemos ter uma área radiolúcida, delimitada por uma estrutura periférica mais radiopaca, e uma linha radiolúcida correspondente à cápsula. Essa combinação de características pode ser importante na descrição radiográfica. Uma pergunta típica de prova: a professora deixa claro que pode cobrar características radiográficas de uma lesão. Por isso, quando estudarmos uma entidade, precisamos ser capazes de responder perguntas como: quais 3 características radiográficas dessa lesão? Não basta saber o nome, precisamos saber descrevê-la. Uma resposta deve considerar características como localização, radiolucidez ou radiopacidade, limites, forma, relação com estruturas, estrutura interna e efeitos sobre estruturas adjacentes. Número 41. Formato da lesão. O formato também é importante. Algumas alterações apresentam forma circular, outras apresentam forma ovalada. Outras podem apresentar formas irregulares. A forma ajuda a caracterizar a alteração e, em conjunto com as demais informações, pode direcionar o diagnóstico diferencial. Lesões circulares ou ovoides. Lesões com formato circular ou ovalado podem estar associadas a alterações que apresentam crescimento relativamente organizado. A professora relaciona esse tipo de formato a lesões císticas, especialmente porque muitas lesões císticas apresentam um conteúdo líquido. Mas, novamente, o formato não deve ser interpretado isoladamente. É necessário combinar forma, localização, limites, conteúdo, relação com dentes e demais características. Number 43. Aspiração como método auxiliar. Durante a aula, a professora apresenta o método de aspiração ou punção como uma possibilidade auxiliar na avaliação de determinadas lesões. A ideia é utilizar uma agulha para verificar ou retirar o conteúdo de uma lesão. Isso pode fornecer informações importantes sobre a natureza do conteúdo. Por exemplo, se existe líquido dentro de uma lesão, a aspiração pode ajudar a caracterizá-la. A professora também chama a atenção para situações nas quais a abordagem de uma lesão suspeita precisa ser planejada cuidadosamente. O ponto central
é que o método diagnóstico deve ser escolhido levando em consideração o comportamento e as características da lesão. 44. Lesões associadas a dentes. A localização em relação aos dentes é uma informação extremamente importante. Uma lesão pode estar ao redor da coroa de um dente, próxima ao ápice, entre raízes, associada a um dente incluso, ou relacionada a outras estruturas dentárias. Na aula, a professora apresenta como exemplo uma lesão envolvendo a região de um dente incluso e levanta a possibilidade de um cisto dentígero. Esse é um exemplo de como a relação anatômica ajuda a formular uma hipótese. No 45. Lesões festonadas. A professora também apresenta o conceito de lesão festonada. É importante diferenciar multilocular de festonada. Uma lesão multilocular possui vários compartimentos ou lóculos. Já uma lesão festonada apresenta um contorno ondulado, como se fossem várias curvas ou arcos contíguos. Portanto, são descrições diferentes. Uma lesão pode ser multilocular e, ao mesmo tempo, apresentar determinado formato de contorno, mas os termos não são sinônimos. 46. Quarto passo: estrutura interna. Depois de analisar localização, tamanho, periferia e forma, chegamos à estrutura interna. Aqui fazemos uma pergunta fundamental. A lesão é radiolúcida, radiopaca ou mista? Esse é um dos conceitos mais básicos e importantes da imaginologia. 47. Radiolúcido. Uma imagem radiolúcida parece mais escura na radiografia. Isso ocorre porque a região oferece menor atenuação aos raios X em comparação com estruturas mais densas. Na prática, para memorizar, radiolúcido é mais escuro. Uma lesão radiolúcida apresenta predominantemente essa aparência mais escura. 48. Radiopaco. Uma imagem radiopaca aparece mais clara ou mais branca na radiografia. Isso está relacionado à maior atenuação dos raios X por estruturas mais densas. Para memorizar, radiopaco é mais claro, portanto, radiolúcido mais escuro. Radiopaco mais claro. 49. Lesão mista. Uma lesão mista apresenta componentes radiolúcidos e radiopacos. Ou seja, dentro da mesma alteração existem áreas com diferentes densidades radiográficas. Isso pode acontecer porque a lesão apresenta diferentes componentes ou diferentes graus de mineralização. Assim, radiolúcida, predominantemente escura. Radiopaca, predominantemente clara. Mista, combinação de áreas claras e escuras. 50. Estruturas internas e septos. Algumas lesões apresentam estruturas internas que dividem a área radiolúcida em diferentes compartimentos. Essas estruturas podem produzir um aspecto multilocular. Quando existem múltiplos compartimentos radiolúcidos separados por septos, podemos visualizar padrões característicos. Um exemplo clássico mencionado na aula é o aspecto de bolha de sabão. Outro padrão citado é o aspecto de raquete de tênis. Essas expressões são usadas porque ajudam a transformar uma aparência visual em uma imagem mental fácil de memorizar. 51. Aspecto de bolha de sabão. Imagine uma radiolucidez formada por várias pequenas cavidades arredondadas, separadas por septos. O resultado pode lembrar várias bolhas agrupadas. Daí o nome, aspecto de bolha de sabão. Na aula, esse padrão é associado ao ameloblastoma. O objetivo não é decorar apenas a expressão, é aprender a reconhecer a lógica visual. Quando uma lesão apresenta múltiplos compartimentos radiolúcidos, devemos pensar: estou diante de uma lesão multilocular. E, dependendo do padrão, considerar características como bolha de sabão. 52. Aspecto de raquete de tênis. Outro padrão mencionado é o aspecto de raquete de tênis. Ele também está relacionado à presença de septos internos. A disposição dos septos pode criar uma aparência semelhante às cordas de uma raquete. Mais uma vez, essas expressões são ferramentas de memória. Elas permitem transformar uma imagem complexa em uma representação mental simples. 53. Vidro fosco. Outro padrão radiográfico apresentado na aula é o chamado aspecto de vidro fosco. Imagine um vidro que não permite enxergar claramente através dele. A imagem perde a transparência. Na radiografia, uma alteração com aspecto de vidro fosco apresenta uma aparência mais homogênea e nebulosa, dificultando a visualização nítida das estruturas subjacentes. A professora utiliza justamente essa comparação com o vidro embaçado ou fosco. A ideia não é simplesmente uma área branca. É uma alteração da transparência radiográfica que produz uma aparência difusa, semelhante a vidro fosco. 54. Estruturas dentárias dentro da lesão. A professora também chama atenção para lesões que apresentam estruturas semelhantes a dentes. Quando observamos esmalte e dentina organizados dentro de uma alteração,
Isso pode ser característico de um odontoma. Esse é um exemplo importante porque a própria estrutura interna fornece uma pista diagnóstica. Portanto, diante de uma imagem, não devemos perguntar apenas: é radiolúcida ou radiopaca? Precisamos observar: existe alguma estrutura reconhecível dentro dessa alteração? Se encontramos estruturas semelhantes a dentes, esmalte ou dentina, isso muda completamente o raciocínio. Nemeger 55. Não confundir uma estrutura dentária com uma lesão. A professora reforça novamente a necessidade de olhar o exame como um todo. Uma estrutura radiopaca próxima a dentes não deve ser automaticamente considerada uma lesão. Precisamos verificar quantos dentes estão presentes, se a estrutura pertence a um dente, se existe algum dente supranumerário, se existe alteração de desenvolvimento e como essa estrutura se relaciona com as demais. Dente supranumerário. Um dente supranumerário é um dente adicional em relação à quantidade esperada. Quando encontramos uma estrutura que parece um dente extra, precisamos avaliar a possibilidade de ser realmente um supranumerário. A professora sugere que uma das formas de avaliar a situação é utilizar uma radiografia mais abrangente, como a panorâmica, para verificar a presença e a distribuição dos dentes. O raciocínio é: antes de chamar isso de lesão, preciso saber se estou simplesmente observando uma estrutura dentária. Nervo 57. O princípio Alara aplicado à escolha dos exames. Voltamos aqui a um conceito que merece bastante atenção. Quando temos uma alteração descoberta em uma radiografia simples, não significa automaticamente que devemos solicitar a tomografia. Primeiro devemos considerar se a radiografia já responde à pergunta. Se não responder, podemos avançar. Por exemplo, uma radiografia periapical pode identificar uma alteração. Depois, uma tomografia pode ser utilizada para avaliar a extensão tridimensional. Mas a escolha depende da pergunta clínica. Esse raciocínio reduz a exposição desnecessária à radiação. Portanto, começamos pelo método que fornece a informação necessária com a menor exposição possível, quando isso for adequado. Número 58. Tomografia e área examinada. Na tomografia, a área examinada também influencia a quantidade de radiação. Quanto maior a região examinada, maior pode ser a quantidade total de radiação envolvida. Por isso, a escolha do campo de visão deve ser compatível com a necessidade diagnóstica. Se precisamos avaliar uma pequena região, não faz sentido ampliar desnecessariamente a área examinada. A professora explica que, na tomografia, parâmetros relacionados ao tamanho e à espessura da estrutura também interferem na quantidade de radiação. Esses detalhes serão aprofundados posteriormente na aula específica de tomografia. Número 59. Quinto passo: avaliar as estruturas adjacentes. Uma lesão não deve ser analisada isoladamente. Depois de observar a própria lesão, precisamos olhar o que está acontecendo ao redor dela. A professora destaca especialmente a relação com dentes, raízes, osso cortical, espaço do ligamento periodontal e outras estruturas anatômicas. A pergunta passa a ser: o que essa lesão está fazendo com as estruturas ao redor? De 60. Deslocamento dentário. Uma lesão pode provocar deslocamento dos dentes. Esse achado pode fornecer informação sobre o comportamento da alteração. A professora relaciona o deslocamento a processos de crescimento mais lento. A lógica é que, quando uma alteração cresce lentamente, ela pode empurrar gradualmente as estruturas ao redor. O dente vai sendo deslocado progressivamente. Por isso, o deslocamento dentário pode sugerir um processo de crescimento relativamente lento. Never 61. Reabsorção radicular. Uma lesão também pode produzir reabsorção das raízes. Imagine uma alteração crescendo próxima à raiz de um dente. À medida que a lesão aumenta e exerce pressão, ou apresenta comportamento local mais agressivo, pode ocorrer perda progressiva da estrutura radicular. Na radiografia, a raiz pode apresentar alterações no seu contorno. A professora menciona inclusive a possibilidade de a raiz assumir uma aparência mais afilada, relacionada ao processo de reabsorção. Esse achado também deve ser incorporado ao raciocínio diagnóstico. Nebro 62. Espaço do ligamento periodontal. Outro aspecto importante é o espaço do ligamento periodontal. Esse espaço pode apresentar diferentes padrões de alteração. Podemos observar um alargamento uniforme ou podemos observar um alargamento irregular. Essa diferença é relevante. Segundo a abordagem apresentada na aula, um alargamento irregular pode levantar suspeita de um processo mais agressivo, incluindo malignidade. Por outro lado,
Alterações uniformes podem estar relacionadas a determinadas condições benignas ou outras situações. Novamente, a palavra mais importante é contexto. Não se fecha diagnóstico com uma única característica. Neo 63. Expansão da cortical óssea. Algumas lesões podem provocar expansão da cortical. Isso significa que a lesão cresce e empurra a cortical óssea para fora. A cortical pode ficar expandida e mais fina. Esse processo pode ocorrer principalmente em alterações de crescimento mais lento. A expansão mostra que o osso está sendo remodelado pela presença da lesão. 64. Perfuração da cortical. Se o crescimento continuar, a expansão pode chegar a um ponto em que a cortical não consegue mais manter sua integridade. Então pode ocorrer perfuração. Nesse caso, a lesão deixa de apenas expandir a cortical e passa a romper essa estrutura. Esse é um achado importante porque indica maior extensão da alteração. 65. Reação periosteal. A professora também aborda a reação periosteal. Quando o osso sofre determinados processos, pode haver formação de osso novo pelo periósteo. Essa reação pode produzir diferentes padrões radiográficos. Um dos exemplos mencionados é o padrão semelhante à casca de cebola. Neber 66. Aspecto de casca de cebola. Imagine uma cebola cortada ao meio. Ela apresenta várias camadas. Na radiografia, determinadas reações periosteais podem produzir linhas ósseas sucessivas, dando uma aparência semelhante a essas camadas. Por isso, o padrão recebe o nome de casca de cebola. Esse tipo de padrão está relacionado a uma reação periosteal. Neber 67. Esclerose como resposta do osso. A esclerose também representa uma resposta óssea. Quando o organismo reage a determinado processo, pode ocorrer formação de tecido ósseo mais denso. Radiograficamente, essa área aparece mais radiopaca. É importante diferenciar uma margem bem definida e corticalizada de uma área de esclerose, porque elas representam padrões diferentes de resposta óssea, embora possam visualmente parecer semelhantes em algumas situações. Nebso 68. Aspectos agressivos do osso. A professora apresenta alguns padrões que podem sugerir comportamento mais agressivo. Entre eles estão destruição óssea, perfuração da cortical, reação periosteal e o padrão de raios de sol. Esses achados não significam isoladamente que estamos diante de uma lesão maligna, mas devem aumentar a atenção e entrar no diagnóstico diferencial. Neber 69. Aspecto de raios de sol. O padrão de raios de sol corresponde a uma reação óssea, em que a formação de ossos se projeta de maneira radial. Visualmente, pode lembrar raios saindo de um ponto central. Daí o nome, raios de sol. Na aula, a professora destaca esse padrão como uma característica associada a lesões malignas. Portanto, para fins de prova e reconhecimento visual, é importante memorizar. Raios de sol é um padrão radiográfico de alerta para comportamento agressivo e pode estar associado à malignidade. Neber 70. Casca de cebola e raios de sol. Não confundir, esses dois padrões estão relacionados à reação do osso, mas apresentam aparências diferentes. Casca de cebola, camadas sucessivas de formação óssea. Raios de sol, projeções ósseas radiais. Portanto, casca de cebola ou camadas. Raios de sol a projeções radiais. Essa associação visual facilita bastante a memorização. Merge 71. A radiografia não fecha o diagnóstico sozinha. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes de toda a aula. Uma radiografia isoladamente não deve ser utilizada para estabelecer um diagnóstico definitivo. O diagnóstico precisa integrar diferentes informações. A professora enfatiza a associação entre clínico mais radiológico mais outros exames quando necessários. Ou seja, o exame radiográfico é uma parte do processo diagnóstico. Ele não substitui a avaliação clínica. Nero 72. Primeiro vem o contexto clínico. Antes de interpretar uma imagem, precisamos saber o máximo possível sobre o paciente. Perguntas importantes incluem: o paciente sente dor? Há quanto tempo existe alteração? Ela cresceu? O crescimento foi rápido ou lento? Existe alteração clínica? Existe sangramento? Existe mobilidade? Existe alteração de sensibilidade? Qual é a idade do paciente? Qual é o sexo? Qual é a localização? Existe alguma condição sistêmica relevante? Todas essas informações podem modificar o diagnóstico diferencial. Neber 73. Uma lesão pode ser assintomática. A ausência de sintomas não significa ausência de doença. Algumas lesões podem crescer silenciosamente. O paciente pode descobrir alteração durante um exame realizado por outro motivo. Por isso, exames radiográficos podem revelar alterações incidentais. Esse é mais um motivo para realizar uma varredura completa da imagem.
Nervos 74. A importância do diagnóstico precoce. A professora chama atenção para um problema clínico importante. Algumas doenças da boca podem permanecer sem sintomas significativos durante determinado período. Quando o paciente demora a procurar atendimento, a lesão pode crescer muito antes de ser identificada. Além disso, o diagnóstico pode ser atrasado quando o profissional não reconhece uma alteração ou não sabe para onde encaminhar o paciente. Por isso, o conhecimento em imaginologia não serve apenas para passar na prova. Ele tem importância clínica real. 75. A responsabilidade do cirurgião dentista. O cirurgião dentista precisa ser capaz de reconhecer alterações suspeitas. Isso não significa necessariamente realizar sozinho todo o diagnóstico definitivo. Significa reconhecer que algo não está normal e, quando necessário, encaminhar adequadamente. A professora apresenta como exemplo uma lesão branca na região da língua, que apresentava características compatíveis com leucoplasia. Nesse contexto, era importante investigar fatores associados, como tempo de evolução e hábitos do paciente, e encaminhar para avaliação adequada. A ideia central é: não saber o diagnóstico definitivo não significa que o profissional deverá ignorar a alteração. Ele precisa reconhecer o sinal de alerta e tomar a conduta adequada. Número 76. Diagnóstico por imagem é a associação de informações. Agora podemos reunir tudo o que foi discutido. Quando encontramos uma lesão, não devemos pensar: essa imagem é radiolúcida, então é tal doença. O raciocínio é muito mais completo. Precisamos perguntar: onde está? Qual é o tamanho? É única ou múltipla? É unilateral ou bilateral? É localizada ou generalizada? Qual é a forma? As bordas são definidas ou indefinidas? Existe corticalização? Existe esclerose? A lesão é radiolúcida, radiopaca ou mista? Existem septos? Existe padrão de bolha de sabão? Existe aspecto de vidro fosco? Existem estruturas semelhantes a dentes? Ela está associada à coroa ou à raiz? Está deslocando dentes? Está causando reabsorção radicular? Está expandindo a cortical? Está perfurando a cortical? Existe reação periosteal? Existe padrão de casca de cebola? Existe padrão de raios de sol? E, finalmente, como tudo isso se relaciona com o paciente? Número 77. A categoria da doença também faz parte do raciocínio. Depois de reunir as características, podemos começar a pensar em qual categoria de doença aquela alteração pode se encaixar. Por exemplo, é uma alteração cística? É um tumor? É uma alteração óssea? É uma alteração relacionada ao desenvolvimento? É um processo inflamatório? É uma alteração potencialmente agressiva? A partir dessa classificação inicial, podemos estreitar o diagnóstico diferencial. Número 78. Como construir uma hipótese diagnóstica? Imagine que temos uma paciente. Ela não sente dor. Existe uma alteração localizada na mandíbula. A alteração está na região posterior. Ela apresenta determinado padrão radiográfico. Existe relação com determinada estrutura dentária. O paciente apresenta determinada idade. Então, em vez de olhar apenas para a imagem, reunimos todas essas informações. A localização aumenta ou diminui a probabilidade de determinadas doenças. A idade aumenta ou diminui a probabilidade de outras. A aparência radiográfica elimina algumas hipóteses. A relação com o dente elimina outras. O comportamento clínico fornece mais uma informação. E assim chegamos a uma hipótese diagnóstica mais consistente. Número 79. O papel da experiência. No começo da graduação, esse processo parece muito demorado. Precisamos pensar em cada característica. Com o tempo, o cérebro começa a reconhecer padrões automaticamente. Isso não significa abandonar o raciocínio sistemático. Significa que o conhecimento acumulado permite reconhecer combinações de características com maior velocidade. É exatamente por isso que a prática é tão importante em imaginologia. Quanto mais imagens forem estudadas, mais padrões serão armazenados. 80. Ver não é o mesmo que observar. A professora encerra a aula destacando uma diferença importante. É possível olhar para uma radiografia sem realmente observá-la. Ver é simplesmente receber a informação visual. Observar significa procurar ativamente as informações relevantes. O objetivo da disciplina é fazer com que o estudante desenvolva essa capacidade. Não basta olhar, é preciso saber o que procurar. Nervo 81. O treinamento do olhar radiográfico. No começo, diante de uma imagem, pode surgir a sensação: eu não sei o que estou vendo. Isso é normal. Com a prática, começamos a reconhecer: isso aqui é uma estrutura anatômica normal. Isso aqui é uma radiolucidez. Essa radiolucidez está localizada em determinada região.
Ela é unilocular, tem borda bem definida, está relacionada à coroa de um dente. Existe deslocamento, existe reabsorção. E pouco a pouco a imagem começa a fazer sentido. O objetivo final não é decorar uma lista infinita de nomes. É conseguir olhar para uma imagem e construir um raciocínio. 82. Como estudar imaginologia? Como a disciplina envolve muitas lesões e muitas imagens, deixar tudo para a última hora será especialmente difícil. A recomendação da professora é estudar continuamente. A prática precisa acontecer ao longo do semestre. Cada nova lesão deve ser estudada pelas suas características. Uma boa estratégia é evitar memorizar apenas nome da lesão igual imagem. Em vez disso, construir associações. Por exemplo, essa lesão costuma aparecer nesta localização. Tem este padrão de limite. É radiolúcida. Pode ser multilocular. Pode produzir este tipo de efeito nas estruturas adjacentes. Essa rede de características facilita a recuperação da informação. Número 83. Estratégia de memória para o TDAH. Transforme cada imagem em perguntas. Para facilitar a aprendizagem, podemos transformar a interpretação em uma sequência fixa de perguntas. Sempre que tu encontrar uma imagem, pensa. Primeira pergunta: onde está? Segunda pergunta: é uma alteração única ou existem várias? Terceira pergunta: qual é o tamanho? Quarta pergunta: qual é a forma? Quinta pergunta: como são as bordas? Sexta pergunta: o que existe dentro dela? Sétima pergunta: é radiolúcida, radiopaca ou mista? Oitava pergunta: existem septos ou algum padrão interno característico? Nona pergunta: ela está relacionada a algum dente? Décima pergunta: o que ela está fazendo com as estruturas vizinhas? Décima primeira pergunta: como está o paciente clinicamente? Décima segunda pergunta: qual hipótese diagnóstica reúne melhor todas essas características? Essa sequência funciona como um roteiro mental. Ela reduz a necessidade de lembrar tudo ao mesmo tempo. NEO 84. Um mapa mental da interpretação radiográfica. Podemos condensar toda a aula em uma sequência mental. Qualidade. A imagem está adequada? Localização: onde está? Distribuição: é única ou múltipla? É localizada ou generalizada? É unilateral ou bilateral? Tamanho: qual é a dimensão? Forma: circular, ovalada, irregular, festonada? Bordas: bem definida, mal definida, corticalizada, esclerótica? Estrutura interna radiolúcida, radiopaca, mista, unilocular, multilocular, conceptos, bolha de sabão, raquete de tênis, vidro fosco, estruturas dentárias, estruturas adjacentes. Reabsorção radicular, expansão cortical, perfuração, alteração do ligamento periodontal, reação periosteal, casca de cebola, raios de só contexto clínico, dor, tempo de evolução, crescimento, idade, sexo, sintomas, hipótese diagnóstica. Qual diagnóstico reúne melhor todas as informações? NERV 85. As principais ideias da primeira aula. Agora vamos fazer uma revisão daquilo que precisa ficar muito bem consolidado. Primeiro, uma radiografia precisa ter qualidade adequada antes de ser interpretada. Segundo, erros técnicos e sobreposições podem simular alterações. Terceiro, a região de interesse precisa estar adequadamente representada. Quarto, radiografias em diferentes angulações podem ajudar na localização espacial de estruturas. Quinto, o método de Clark utiliza diferentes angulações para auxiliar na localização. Sexto, o conhecimento da anatomia normal é indispensável para reconhecer alterações patológicas. Sétimo, a interpretação radiográfica deve começar com uma varredura visual completa. Oitavo, a estratégia analítica sistemática é especialmente útil para quem está aprendendo. Nono, profissionais experientes podem utilizar mais intensamente o reconhecimento de padrões. Décimo, a localização é uma das informações mais importantes para o diagnóstico diferencial. 11º, o tamanho deve ser interpretado em conjunto com as demais características e não deve ser utilizado isoladamente para fechar diagnóstico. 12º, bordas bem definidas geralmente sugerem crescimento mais organizado e frequentemente comportamento menos agressivo, enquanto bordas mal definidas podem sugerir crescimento rápido, inflamação ou malignidade. 13º, radiolúcido significa mais escuro, radiopaco significa mais claro e uma lesão mista apresenta componentes dos dois tipos. 14º, a estrutura interna pode fornecer pistas importantes, como septos, aspecto de bolha de sabão, raquete de tênis, vidro fosco ou estruturas semelhantes a dentes. 15º, as estruturas adjacentes também precisam ser avaliadas. 16º, deslocamento dentário, reabsorção radicular, expansão cortical, perfuração cortical,
Alteração do espaço do ligamento periodontal e reação periosteal são informações importantes. 17º. Padrões como casca de cebola e raios de sol representam diferentes formas de reação óssea. 18º. O diagnóstico não deve ser baseado apenas na radiografia. E, finalmente, o diagnóstico resulta da integração entre os achados clínicos, radiográficos e, quando necessário, outros exames complementares. NUB 86. Revisão ativa. Pense antes de ouvir a resposta. Agora, para transformar essa aula em memória de longo prazo, vamos fazer uma revisão ativa. Não precisa responder em voz alta necessariamente. A ideia é ouvir a pergunta, fazer uma pequena pausa mental e tentar recuperar a resposta antes de continuar. Pergunta 1. Qual é o primeiro passo antes de interpretar uma radiografia? Pausa. A resposta é verificar se a imagem apresenta qualidade adequada para o diagnóstico. Pergunta 2. Por que uma sobreposição pode ser um problema? Pausa. Porque estruturas diferentes podem aparecer projetadas umas sobre as outras, dificultando a interpretação e podendo simular uma alteração. Pergunta 3. Por que podemos utilizar diferentes angulações radiográficas? Pausa. Para obter perspectivas diferentes e ajudar a localizar estruturas que estão sobrepostas. Pergunta 4. O que é o método de Clark? Pausa. É um método de localização que utiliza radiografias obtidas com diferentes angulações para auxiliar na determinação da posição relativa das estruturas. Pergunta 5. Por que precisamos conhecer a anatomia normal? Pausa. Porque uma estrutura anatômica normal pode ser confundida com uma lesão se não soubermos reconhecer sua aparência e localização. Pergunta 6. Qual é a diferença entre estratégia analítica e reconhecimento de padrões? Pausa. A estratégia analítica segue uma sequência sistemática de avaliação. O reconhecimento de padrões depende mais da experiência e da capacidade de identificar rapidamente combinações características. Pergunta 7. Quais são algumas perguntas importantes sobre a localização? Pausa. Onde está? Na maxila ou mandíbula? Anterior ou posterior? Próxima ao ápice? Próxima à coroa? Próxima ao canal? É unilateral ou bilateral? É localizada ou generalizada? É solitária ou multifocal? Pergunta 8. O que significa uma lesão radiolúcida? Pausa, predominantemente mais escura na radiografia. Pergunta 9. O que significa radiopaca? Pausa. Uma imagem predominantemente mais clara ou branca na radiografia. Pergunta 10. O que significa lesão mista? Pausa. Uma lesão que apresenta componentes radiolúcidos e radiopacos. Pergunta 11. O que significa uma lesão multilocular? Pausa. Significa que ela apresenta múltiplos compartimentos ou lóculos internos. Pergunta 12. O que lembra o aspecto de bolha de sabão? Pausa. Uma lesão multilocular com múltiplos compartimentos arredondados separados por septos. Na aula, esse padrão foi associado ao ameloblastoma. Pergunta 13. O que significa aspecto de vidro fosco? Pausa. Uma aparência radiográfica difusa e nebulosa, semelhante a observar através de um vidro fosco. Pergunta 14. O que pode sugerir a presença de estruturas semelhantes a dentes dentro de uma lesão? Pausa. Pode sugerir uma lesão como o odontoma, especialmente quando são reconhecíveis componentes dentários, como esmalte e dentina. Pergunta 15. O que o deslocamento dentário pode indicar? Pausa. Pode estar relacionado ao crescimento lento e progressivo de uma lesão que vai deslocando as estruturas gradualmente. Pergunta 16. O que é reabsorção radicular? Pausa. É a perda progressiva da estrutura da raiz que pode ocorrer pela relação da lesão com o dente. Pergunta 17. O que pode significar um alargamento irregular do espaço do ligamento periodontal? Pausa. Pode ser um sinal de alerta para processos mais agressivos e pode entrar no diagnóstico diferencial de malignidade. Pergunta 18. O que é expansão cortical? Pausa. É o deslocamento e aumento da cortical óssea provocado pelo crescimento de uma alteração. Pergunta 19. O que é perfuração cortical? Pausa. É quando o processo de expansão ou destruição ultrapassa a cortical e rompe sua integridade. Pergunta 20. O que significa reação periosteal? Pausa. É uma resposta do periósteo com formação de novo osso diante de determinados processos. Pergunta 21. Como memorizar o padrão de casca de cebola? Pausa. Pense em camadas sucessivas de formação óssea. Casca de cebola significa camadas. Pergunta 22. Como memorizar o padrão de raios de sol? Pausa. Pense em projeções ósseas que se irradiam radialmente.
Raios de sol significa projeções radiais. Pergunta 23. Uma radiografia sozinha pode fechar um diagnóstico? Pausa. Não. A interpretação deve ser integrada ao exame clínico e, quando necessário, a outros exames complementares. 87. A regra de ouro da primeira aula. Se tu tiver que guardar apenas uma estrutura mental de toda esta aula, guarda esta. Não olhe para a radiografia tentando descobrir imediatamente o nome da doença. Primeiro pergunte: essa imagem está boa? Depois, o que é normal aqui? Onde está a alteração? Depois, como ela é? Depois, o que existe dentro dela? Depois, o que ela está fazendo com as estruturas ao redor? E somente depois, qual diagnóstico explica melhor esse conjunto de características? Esse é o começo do raciocínio imaginológico. A partir daqui, cada nova lesão que estudarmos poderá ser encaixada nesse mesmo sistema. E isso é importante porque, no decorrer da disciplina, o número de lesões vai aumentar muito. O objetivo não será memorizar centenas de imagens isoladamente. Será construir uma espécie de mapa mental do comportamento radiográfico. Uma lesão está em determinado lugar, apresenta determinado padrão, tem determinada borda, possui determinada estrutura interna, afeta determinadas estruturas. E tudo isso junto aponta para determinadas possibilidades. É assim que o olhar radiográfico começa a se formar. E, como a professora destacou durante a aula, isso acontece com prática. No começo, muitas imagens parecerão estranhas. Com o tempo, algumas características começarão a se tornar familiares. Depois, os padrões começarão a aparecer quase imediatamente. E, finalmente, aquilo que hoje parece uma imagem confusa começará a contar uma história. A história de onde está a lesão, de como ela está crescendo, de como ela está interagindo com o osso e com os dentes, e de quais diagnósticos podem explicar aquilo que estamos vendo. Essa é a habilidade que vamos construir ao longo da disciplina de imaginologia.